Fala pessoal do canal Agrecia, então estamos aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje é o diagnóstico da acidez e a recomendação da calagem. Então, para quem acompanhou os vídeos aí anteriores, a gente já fez um vídeo fazendo uma breve demonstração, uma explicação de como que se faz a coleta do solo para enviar para o laboratório para a realização da análise química. Então, após a gente ter a análise em mãos, hoje a gente vai estar abordando então somente a acidez, porque senão o vídeo fica muito longo. E na sequência a gente vai estar lançando mais um vídeo com a interpretação dos nutrientes. No vídeo de hoje, então, a gente vai estar comentando, discorrendo um pouco sobre o assunto da acidez, exemplificando, né, como que se faz os cálculos para a recomendação, né, da dose do corretivo, tanto pelo índice SMP como pela saturação por bases. Em sequência, vamos estar aprendendo também como é que se faz a tomada de decisão e para estar recomendando aí como que esse corretivo deve ser aplicado no solo, de que maneira, dependendo do sistema de cultivo. Então, eu já peço que se inscrevam no canal, ativa o sininho da notificação aí para não perder os próximos vídeos que vai estar sendo na sequência. Compartilha, comenta e deixa teu like aí. Então, bora agora para a parte prática. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa videoaula e de início vamos falar um pouquinho da acidez. O que seria a acidez? A acidez nada mais é do que a presença de elementos como o hidrogênio, né, e o alumínio na solução do solo. Então, a acidez ela pode ser natural, né? Os solos, de uma maneira geral, eles possuem uma acidez natural, porque o processo de intemperização do solo ao longo dos passar dos anos, ele vai criando uma condição natural para a liberação do alumínio trivalente. Em consequência disso, ocorre uma maior atividade de liberação de hidrogênios, então acaba aumentando aí a acidez de uma forma natural, né, através do intemperismo. Bom, mas ao longo dos tempos, quando as áreas já foram sendo agricultáveis, né, foram sendo utilizadas para cultivos agrícolas, essa acidez natural ela não se faz mais presente já há muitos anos aí, né, há muitas décadas nessas áreas que já vem sendo usada na agricultura. O fato é que a gente tem dois tipos de acidez, que é a acidez ativa, né, e a acidez potencial ou trocável, assim como pode ser chamada também. A acidez ativa, ela é a quantidade de hidrogênio que a gente tem ativo na solução do solo. E a acidez potencial ou trocável, assim como pode ser chamada, ela, ela corresponde aí às substâncias, né, que liberam o hidrogênio para a solução do solo, ou seja, seria o H mais o alumínio trocável. Então, isso caracteriza a acidez potencial ou trocável. Então, é esse alumínio ou esse hidrogênio que ele está adsorvido nas cargas negativas da CTC dos colóides do solo. Então, essa é a acidez potencial ou trocável. Ambas elas vêm identificar a análise de solo, como a gente vai estar podendo identificar depois. Eu coloquei esse gráfico aqui do lado para explicar um pouco a disponibilidade dos nutrientes quanto ao pH. A gente sabe que a maioria das culturas elas têm um pH referência que é em torno de 6. Porém, a faixa ideal de pH ela ficaria entre 5,5 e 6,5. Aqui no gráfico ela está marcando de 6 a 6,5. Porém, a gente considera agronomicamente a faixa ideal para absorção tanto de micronutriente quanto de macronutrientes, uma faixa de pH entre 5,5 e 6,5. Bom, como a gente estava vendo, a gente tem uma faixa de absorção onde corresponde ao pH, né, no eixo X e a disponibilidade dos nutrientes no eixo Y aqui do gráfico. Os micronutrientes, em geral, eles são melhores absorvidos a uma faixa de pH um pouco mais baixa, né, como vocês podem estar observando aqui no gráfico, como é o caso aqui do cobre, ferro, manganês e zinco. Então, eles são mais absorvidos numa faixa de pH em torno de 5 a 6. E a absorção deles vai caindo, né? A disponibilidade, no caso, vai caindo quando o pH vai ficando mais neutro e alcalino. Ao contrário, acontece
com o molibdênio, que é um micronutriente que se destaca ao contrário do ferro, do cobre e manganês, né? Ele é mais absorvido, fica mais disponível quando o pH vai ficando mais neutro, mais alcalino. O que acontece com os macronutrientes é o que acontece com o molibdênio. Eles são mais absorvidos entre uma faixa de pH entre 6 e 6,5. Porém, a gente precisa ter um equilíbrio, né, de absorção entre os micro e os macronutrientes. Então, é por isso que a gente considera essa faixa de 5,5 a 6,5 como uma faixa mais ideal, né, de pH, para que todos os macros e todos os micros consigam ficar disponíveis para absorção na solução do solo. Bom, como que a gente faz uma recomendação de calagem? Primeiramente, a gente precisa determinar a cultura, né, que a gente vai trabalhar. No caso aqui, vamos pegar como exemplo o milho, Zea maíz, e a gente precisa encontrar o pH referência dessa cultura. A maioria das culturas de grãos, elas têm um pH referência que é em torno de 6. Porém, a gente pode estar consultando isso no manual de adubação e calagem. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente estar identificando. Tem uma tabela no manual de adubação e calagem que ela é para a gente identificar o pH referência das culturas. Então aqui a gente tem o pH e as culturas que fazem parte desse grupo. Então o milho ele está aqui juntamente com todas as outras culturas de grãos no grupo do pH 6. A gente tem dois métodos que são utilizados, né, agronomicamente para estar fazendo uma recomendação de calagem, mais especificamente para estar determinando a dose do calcário. O primeiro deles é o método SMP, que a gente utiliza o índice SMP, né, que vem descrito na análise de solo, procura esse índice e acompanha com uma tabela do manual de adubação e calagem para estar determinando a dose do calcário. Então, aqui eu coloquei a tabela que a gente tem no manual de adubação e calagem, onde a gente tem uma coluna com o índice SMP, que é o índice SMP que a gente tem na análise de solo, e as outras colunas é o pH desejado. Então, a gente quer um pH 6, né? E aqui do lado eu tenho um exemplo de uma análise de solo, onde a gente pode estar observando o pH em água. Então, o pH aqui ele está 4,9. Então, eu preciso elevar esse pH para 6, no caso para cultivo de milho. Então, eu vou estar olhando também o meu índice SMP aqui na análise de solo, que ele é 5,6. Bom, o meu índice SMP é 5,6, eu vou procurar aqui na tabela, índice SMP 5,6. Vou acompanhar aqui. Para pH 6, então seria necessário 5,4 toneladas de calcário para estar elevando o pH de 4,9 para 6. O que acontece? Essa dose aqui indicada na tabela do SMP, ela é uma dose para um calcário que possui um PRNT, que é o poder, né, de neutralização total, para 100%. A maioria dos calcários eles não possuem PRNT de 100%. O que mais possui um teor de PRNT mais elevado é o calcário filler, né? Que ele possui cerca de 90 a 93% de poder de neutralização total. Mas, em consequência disso, esse calcário ele não fica tão em conta. Então, a maioria dos calcários que são utilizados possuem um poder de neutralização total que varia de 60% a 85%, é mais ou menos isso. Então, o que acontece é que quando a gente vai aqui olhar na tabela e chega a uma determinada dose, a gente precisa fazer um cálculo de correção para o poder de neutralização total do calcário que nós vamos estar utilizando. No caso aqui, a gente vai estar utilizando como exemplo um calcário com PRNT de 75%. Então, a gente precisa fazer um cálculo que agora a gente vai demonstrar aqui para fazer essa correção dessa dose de calcário. Bom, pessoal, qual que é o cálculo que a gente faz? É uma regra de 13 invertida, tá? Então, se a gente tinha 5,4 toneladas para um PRNT de 100%, quantas toneladas, né, a gente vai precisar para um PRNT de 75%, que é o que a gente vai utilizar? Então, fazendo essa conta, 5,4 vezes 100 dividido por 75, são 7,2 toneladas de calcário com PRNT de 75%.
Bom, outro método que temos então para fazer a definição da dose do calcário é o método da saturação por bases. Esse método, galera, ele não é muito utilizado. Recomenda-se que se utilize o índice SMP. Porém, o índice SMP ele pode estar então subestimando a dose de calcário para solos que já vêm sendo usados há um bom tempo, né, para a agricultura. O que se recomenda é que se faça a utilização do método do índice SMP somente para solos que eles não vêm sendo utilizados por um longo período aí para a agricultura. Para solos que vão receber entre a primeira e a quinta ou até a sétima calagem. Para solos que já receberam calagens ao longo do tempo, que já receberam mais de 7 calagens, então se recomenda que se faça então a utilização no método pela saturação de base, que ela é um método mais preciso. Para estar fazendo a dose de calcário pela saturação de base, então a gente vai estar utilizando essa fórmula, que a UNC é a necessidade de calcário, né? Então a gente vai estar utilizando o V1 e o V2 são a saturação, onde o V1 é a saturação por bases desejada. Então, o manual de adubação e calagem, ele indica que para um pH, né, 6, a saturação de base ela tem que estar em torno de 75. E o V2 é a saturação da análise de solo. Então, a gente vai voltar aqui na análise de solo e vai procurar a saturação, né, por bases aqui, que é 63,5. E aí vamos estar adicionando aqui 63,5. Bem, tudo isso aqui tem que ser dividido então por 100, né? Que é o número da fórmula, e ainda multiplicado pela CTC. Mas muita atenção aqui, a CTC tem que ser a CTC a pH 7. Então a gente volta aqui na análise e observa aqui, ó, a nossa CTC a pH 7 é 18,9. Então a gente volta na fórmula e multiplica por 18,9. Bom, feita essa conta aqui, a gente vai ter a necessidade de calcário pelo método da saturação de base. Feito o cálculo, a necessidade de calcário aqui vai ser de 2,2, né, toneladas. Lembrando que essa quantidade de calcário é para um PRNT de 100%. Então agora a gente tem que fazer a transformação, né, para nós utilizar aqui para um PRNT de 75%. Bom, pessoal, pelo método da saturação por bases, a gente chegou a uma dose de 2,2 toneladas de calcário, né, para um PRNT de 100%. Então agora a gente aplica a mesma regra de peso invertido que nem a gente aplicou para o índice SMP, para estar fazendo a correção para um PRNT de 75%, que é o nosso exemplo aqui. Então se a gente precisa de 2,2 toneladas para um PRNT de 100%, quantas toneladas a gente precisa para um PRNT de 75%? X toneladas. Sempre lembrando que é uma regra de 3 invertida, tá? Multiplica de cima e divide de baixo. Então são 2,2 toneladas vezes 100 dividido por 75, que vai levar para 2,93 toneladas de calcário, tá? Para um PNT de 75%. Bom, pessoal, um detalhe muito importante é que quando a gente utiliza o índice SMP, se o nosso solo estiver apresentando um índice maior de 6,3 ou um baixo percentual de matéria orgânica, ou seja, abaixo de 2 de matéria orgânica, a gente tem que fazer uma correção também na necessidade de calcário, né? Então, aplicando as seguintes fórmulas aqui de acordo com o pH que a gente quer atingir, para não estar subestimando então a dose de calcário, certo? Bem, então, como que vai ser a forma que a gente vai aplicar o calcário? Vai ser incorporado? Vai ser superficial? Então, isso vai depender do sistema de cultivo que está sendo utilizado na lavoura onde foi coletado o solo. Aqui a gente tem uma tabela que está no manual de adubação e calagem que nos leva a uma tomada de decisão de acordo com o tipo de sistema de cultivo, convencional ou plantio direto, e no caso em separado por arroz irrigado. Essa tabela é a tabela
para culturas de grãos, tá? Temos tabelas para frutíferas, florestais, pastagens, para cada tipo de cultura. Então aqui a gente pode observar, vamos considerar que a gente tem um plantio direto em sistema de implantação ainda. Ele não é consolidado, então a gente vem aqui nesse índice da tabela, implantação de sistema, plantio direto. A coleta provavelmente foi feita de 0 a 20, a gente já tem um vídeo no canal explicando como que se faz a coleta. O pH referência que a gente quer atingir é 6, e o nosso pH na análise ele está menor que 5,5. Então, isso está querendo dizer que a gente vai ter que estar utilizando um índice SMP inteiro para elevar o pH a 6 e ainda incorporado, tá? E aqui está mandando a gente olhar o rodapé ainda número 2. Quando a disponibilidade de fósforo e potássio forem menores que o teor crítico, recomenda-se fazer a adubação de correção, incorporando esses fertilizantes e aproveitando a mobilização do solo pela calagem. Então, se ainda a gente fizer a interpretação de nutrientes, que a gente vai estar aprendendo em outros vídeos aí, e necessitar de fósforo principalmente, que é muito pouco móvel no solo, a gente deve já estar incorporando ele junto com o calcário. Vamos dar um outro exemplo aqui. Supomos que o nosso sistema de plantio direto ele já é consolidado. Então, se a gente fosse um sistema consolidado, a gente queria levar o pH para 6 da mesma forma. O nosso pH está menor, né, que 5,5, está 4,9 na análise. Então, ele teria que estar usando 1/4 da dose da SMP só superficial. Bom, pessoal, depois de definido, então, a dose do calcário a ser utilizado, a gente precisa definir o tipo de calcário que a gente vai utilizar, porque a gente tem basicamente 3 tipos, né? A classificação de calcário, ela se baseia em 3 tipos: calcítico, dolomítico e ainda o magnesiano. Então, um calcário calcítico é aquele que possui basicamente em torno de 40% de óxido de cálcio e 5% de óxido de magnésio. O dolomítico ele já é mais equilibrado, ele possui 25% de óxido de cálcio e 15%, por cento de óxido de magnésio. E o calcário magnesiano é aquele calcário que possui entre 5% e 15% de óxido de magnésio. O pessoal não utiliza muito essa classificação, embora essa seja a classificação original, calcítico, magnesiano e dolomítico. O pessoal usa mais essas duas denominações aqui. O que tem mais cálcio é calcítico, e o que tem mais, o que tem a concentração mais equilibrada entre magnésio e cálcio é dolomítico. Mas a classificação, original, é aquela que eu passei aí. Calcítico entre 40 de cálcio e 5 de magnésio, magnesiano de 5 a 12 de magnésio e dolomítico 25 de cálcio e 15 de magnésio, tá? Então, basicamente, para a gente definir qual o tipo de calcário que a gente vai estar utilizando, a gente precisa de 3 parâmetros. O primeiro deles é a relação cálcio-magnésio, que está lá na análise de solo. Então, a gente vai voltar lá para a nossa análise e vamos olhar a relação. Na maioria das vezes, a relação ela já vem calculada. Aqui, relações. Cálcio-magnésio 2,3. A gente sabe que o ideal da relação cálcio-magnésio ela é 3 de cálcio para 1 de magnésio. Então, a gente pode dizer que aqui ela está um pouco alterada. Ela está 2,3 para 1. Então, nesse caso, a gente está necessitando aumentar um pouco o teor de cálcio no nosso solo. E esse já é um dos parâmetros que a gente olha e já nos leva à utilização do calcário calcítico. Porém, ainda a gente tem que estar olhando a saturação do cálcio e do magnésio na nossa CTC. Na CTC, a saturação do cálcio ela deve se encontrar entre 55% a 60%, o que é o ideal, e do magnésio entre 15% a 20%, que seria o ideal. Então, a gente volta lá para a nossa análise de solo e olha aqui a saturação na nossa CTC. Olha, o cálcio está 43 e o magnésio está 18,7. Então, a gente pode dizer que a gente necessita aumentar ainda a saturação de cálcio e que a saturação do magnésio está 18, está intermediária, então está ok. Mais um motivo que nos leva à utilização do calcário calcítico, porque a gente precisa levantar a relação
cálcio, magnésio, para no mínimo 3:1 no caso de culturas de grãos, e a gente está com ela basicamente 2:1. E a gente precisa também elevar a saturação do cálcio na nossa CTC, e isso só vai acontecer se nós levantar a relação cálcio-magnésio. Então, nesse exemplo, a gente está optando pela utilização do calcário calcítico, tá? Bom, pessoal, caso acontecesse de a nossa relação estivesse alterada, por exemplo, tivesse lá 6:1, o dobro do que é o recomendado, e a saturação aqui do cálcio tivesse dentro dos parâmetros, tivesse 53, e a relação do magnésio tivesse abaixo, tivesse, por exemplo, 8, né? Aí a gente ia ter que optar pelo calcário dolomítico, que tem uma maior quantidade de óxido de magnésio, ia estar modificando aqui essa relação, ia estar aumentando o magnésio e estar diminuindo essa relação para perto do ideal, e ia estar aumentando a saturação do magnésio na CTC para ela ficar, né, de 8, que nem a gente tinha citado, que seria o exemplo, né, para ela ficar entre 15 e 20, certo? Então, para a determinação do tipo de calcário, então a gente tem que se basear, né, no mínimo nesses dois requisitos aqui, né, que é a relação cálcio-magnésio e a saturação desses dois nutrientes aí na nossa CTC. Esses dois parâmetros sempre tem que andar ligados, tá? A gente não pode se basear só na relação cálcio-magnésio e não pode se basear somente na saturação dos dois elementos na CTC. Tem que estar sempre andando junto com esses dois parâmetros para conseguir definir, né, de uma forma bem clara, bem direta e bem exata o tipo de calcário que a gente vai precisar utilizar para fazer a correção do pH.